A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje estudaremos mais uma aula da revista dos adultos, a lição de número 12. Ela tem como título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula fantástica. Fique conosco até o final e pode ter certeza que será uma bênção para a tua vida. Vamos lá? Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir 3 coisas importantes. Primeiro, aquele like do céu, também aquele comentário abençoado e compartilhe os nossos vídeos. Isso vai nos ajudar muito a crescer na plataforma, ok? Então vamos lá. A igreja em Jerusalém. A lição de número 12, o nosso texto áureo, se encontra em Atos, capítulo de número 11, versículo de número 20, que diz o seguinte: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. É dentro dessa base, é dentro dessa questão, é dentro desse evento de Antioquia que nós vamos abordar o nosso tema aqui nesta semana. A nossa verdade prática faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Então, o autor e tanto o texto bíblico nos traz a ideia de evangelização dos povos que ainda não conhecem e dos povos que ainda não foram alcançados. O nosso versículo-chave, eu escolhi o versículo 21 do capítulo 11. Por quê? Diz o seguinte: E a mão do Senhor era com eles. Então não havia exclusivismo. Não estava a mão do Senhor com os apóstolos em Jerusalém. Não, pelo contrário. A mão do Senhor estava com eles. E por causa que a mão do Senhor estava com eles, é que um número muito grande de pessoas creu. E não somente creu na mensagem, mas sim se converteu ao Senhor Jesus. O nosso plano de aula vai dizer o seguinte: a igreja de Jerusalém, mesmo enfrentando perseguições, não perdeu a sua essência missionária. Os cristãos dispersos saíram, pregaram com ousadia em cidades como Antioquia, levando o evangelho além das fronteiras de Israel, que nós já estamos estudando aí em aulas passadas. Nós temos a Judéia, Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra, e aí está cumprindo-se o quê? Aquilo que Jesus anunciou lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8, nós estamos sempre falando esse versículo. Então, o evangelho é levado além das fronteiras de Israel, e essa expressão revela o quê? Uma igreja que é viva, ela não morreu no início, mesmo com as perseguições iniciais, ela é sensível quanto à direção do Espírito Santo, e além de ser sensível com a direção do Espírito Santo, ela é comprometida com a ordem de Jesus, principalmente 1 e 8 de Atos. Os nossos objetivos da lição nós vamos destacar dentro do próprio texto. A palavra-chave aqui muda, agora é gentios. Os conceitos-chave ainda continua anjo, purificado imundo, Espírito Santo, batismo, línguas. A nossa aplicação pessoal, Lucas ele vai apresentar essa história após a narrativa da conversão de Paulo, então isso é muito importante que você tenha em mente, para criar o quê? Um momento importante posterior à conversão de Paulo no capítulo de número 9, porque no capítulo de número 8, versículo 1, ele inicia aí uma perseguição, justamente por causa da morte de Estevão, que é abordado no capítulo 6 para o capítulo de número
7. Então, conquanto Paulo tivesse desenvolvido essa obra evangelística em terras gentílicas, não era sua ideia evangelizar diretamente os gentios. E isso aconteceu graças à grande iniciativa de Deus, né? Que abriu essas portas aos gentios por meio de Pedro e não de Paulo. Então, Pedro foi o precursor, e nós já estudamos isso, dos gentios. E Paulo é quem dá o seguimento e aprofunda ainda mais os laços de compromisso com os gentios, ok? Então, nós já aprendemos que Filipe evangelizou Samaria, Pedro evangelizou Cesareia e também a costa a costa marítima, né, a planície da Rosa de Saron e várias partes ali que nós falamos um pouco nas outras aulas, tá bom? Então aqui nós falamos sobre o primeiro período, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 3, nós encerramos esse período dentro da revista e nós estamos no segundo período, que é o período intermediário, ao qual acaba a revista, né? Porque nesse período intermediário nós vamos falar de Judéia e Samaria, enquanto no primeiro período, até o capítulo 8, versículo 3, nós estamos falando de Jerusalém. E aqui nós encerramos a revista, né? Porque nós vamos falar sobre vários pontos aqui. Filipe testemunhando em Samaria, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 25, até Tiago menor e Pedro, né, testemunhas perseguidas, que vai ali até o capítulo de número 12. Lembrando que o nosso último capítulo aqui, né, deixa eu só conferir aqui, a nossa última lição abordará o capítulo de número 15, né? Então, nós estamos falando aqui do segundo período. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 30, ao qual nós temos algumas divisões importantes, que é bom você perceber. O versículo 19, o texto fala sobre a perseguição do capítulo 8, versículo 1, Samaria e Judéia. Então, nesse momento agora, nós temos uma propagação da perseguição e também uma propagação fora dos campos de Samaria e de Judéia. O versículo 20, que é a segunda divisão, dentro do texto, nós falamos sobre os cristãos de fala grega que tinham uma maior mobilidade devido à língua. Então, isso nós vemos também. E a perseguição, propriamente dita, de Jerusalém, aconteceu muito sobre os irmãos cristãos de fala grega. A terceira divisão, que é o versículo 21 ao 24, Deus fazia a igreja crescer. Aí vai aparecer um personagem, que é Barnabé, chamado de José, e ele vai se alegrar com essa nova igreja. A quarta divisão, versículo 25 e 26, nós falamos aqui dentro do texto, né, sobre o enviado de Jerusalém, que é Barnabé, e ele vai buscar quem? Paulo, que está lá na Cilícia, lá na cidade de Tarso, e ele vai ajudar a igreja. E a última divisão, versículo 27 ao versículo de número 30, né? E aqui nós vamos ver uma igreja missionária, é uma igreja temente e também piedosa, que ajuda a igreja quando o profeta Ágabo, né? Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo. O profeta Ágabo vai e anuncia que vai haver uma fome e a igreja precisa de ajuda. Dentro da nossa introdução, irmãos, vamos resumir aqui. A primeira parte dessa introdução, que é o último ponto a ser feito no trabalho, vai falar que a igreja ela rompe esses limites territoriais, pois os de barreira cultural já haviam sido superados, ok? Então, Pedro na casa de Cornélio e outros exemplos, né? Filipe em Samaria, faz com que esses vínculos culturais que estavam quebrados, estavam
não estavam mais alinhados, eles agora começam a se juntar. E esses vínculos, essa barreira cultural, ela é quebrada. E você tem aí o amor de Cristo, a pregação do Evangelho que vai unir algo que estava dividido. Então, nessa segunda parte aqui também da introdução, a condição de perseguido das pessoas, dos cristãos que estavam envolvidos aí nessa perseguição, não impediu que Deus trabalhasse, pelo contrário, Deus agiu de forma sobrenatural e assim a igreja só cresceu. Na última parte da nossa introdução, o autor destacou a questão da presença, ou seja, precisamos entender a forte presença de Deus no meio desse grupo que anunciava sem hesitar. Então, isso é um ponto marcante dentro do texto, né, que nós estamos estudando, desde o capítulo 8, versículo 1, quando realmente começou essa perseguição, e nós vamos ter uma segunda, que vai ser no capítulo 12, mas até então, nós vamos ver uma perseguição muito acirrada. E essa perseguição não fez o povo parar, pelo contrário, o povo está caminhando. Nós vamos aqui para o tópico 1, que vai falar sobre uma igreja com consciência missionária. O subtópico 1 vai falar o evangelho para além das fronteiras de Israel. Nós vamos destacar aqui o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Então vamos lá. Aqui ele já começa a destacar o capítulo 11, versículo 19, que fala que os que foram dispersos por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, a região da Fenícia, Chipre, que é uma ilha, e Antioquia, que está na região da Síria. E nós vamos ver aqui que Jesus havia predito que o evangelho seria pregado por etapas, isso já havia sido anunciado por Jesus, dentro do plano de Deus. Então, Atos, capítulo de número 11, abre uma sessão que se iniciou com a obra na casa de Cornélio, né? O capítulo 10, versículo 1 ao 48. Então, quando nós olhamos Atos, capítulo 1, versículo 8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Tanto Atos capítulo 2 e Atos capítulo de número 4, nós vemos o lugar sendo tomado pela presença do Espírito Santo. No primeiro momento, Atos 2, eles falam em línguas e as pessoas entendem das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. E no segundo momento, que é quando Pedro e João estão em custódia, capítulo de número 4, por causa da cura do capítulo 3, você percebe que o local onde eles estavam tremeu. E o local tremendo, o Espírito Santo se fez presente, e a partir daquele momento eles começaram a anunciar a palavra de Deus de forma corajosa. E o capítulo 1, versículo 8 diz muito sobre essa etapa. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, depois da segunda etapa em toda a Judéia, e a terceira etapa é Samaria. A última e grande e maravilhosa etapa é nos lugares mais distantes da terra. Então, nós vamos ver aí essas etapas. Percebam que o capítulo de número 8, versículo 1, fala sobre a segunda e a terceira etapa. Por quê? Aqui o texto está dizendo que eles começaram a sofrer uma grande perseguição por causa da morte de Estevão, e Paulo é o grande mentor dessa perseguição, dessa caçada às bruxas. O texto vai dizer que eles foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. O período que nós vamos abordar sai da esfera da Judéia, sai da esfera de Samaria e vai aos confins da terra, como o próprio Jesus mesmo havia predito, né? Então, Filipe, que em razão da perseguição, levou o evangelho à cidade de Samaria, e assim sucessivamente.
Então nós temos aqui eventos que vão suceder as viagens missionárias de Paulo aos gentios. Então, Filipe prega em Samaria, capítulo 8, o batismo de Simão, o mágico, e também a questão que envolve Pedro e João pregando nas aldeias de Samaria, no capítulo 8, mostra justamente isso, essa pregação indo além das fronteiras. O texto vai dizer também, no capítulo 8, que Filipe prega ao eunuco da rainha de Candace, e ele volta depois para a Etiópia. E nós vamos ver também, no versículo 40 do capítulo 8, Filipe pregando na cidade de Azoto e Cesareia, que era a cidade onde Cornélio morava, e que Pedro esteve lá. Nós vamos ver no capítulo 9, Pedro curando Enéas, que era um paralítico que há 8 anos estava naquela condição, então isso chamou muita atenção da cidade. E também nós temos Pedro ressuscitando a senhora Dorcas, no capítulo 9 também. A partir do capítulo 10, nós temos a casa de Cornélio, em Cesareia. Então percebam que nós ainda estamos falando da mesma região, Samaria e Judéia. Aqui nós temos, por exemplo, que Cornélio, que não é um judeu, ele não é um cristão, mas ele é um homem bondoso e que Deus trouxe salvação para aquela casa. Então, a partir do momento em que eles saem e vão para Antioquia, vão para a ilha de Chipre e tantos outros locais, aí você tem aí a expansão do fins do mundo, né? Porque o mundo conhecido era o mundo do Mediterrâneo. Subtópico 2, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Isso nós falamos na outra aula também, e é muito importante. Vamos lá. Eles, após fugirem de uma perseguição feroz, que nós vamos ver no capítulo 8, versículo 1, no próprio versículo 4 do capítulo 8, eles foram espalhados, e o texto vai dizer que eles foram anunciando o evangelho por toda parte. Eu lembro que nós abordamos esse texto nas aulas passadas, e nós falamos que a ideia aqui é de falar pessoa a pessoa, e não ainda como Pedro falou para uma multidão, os apóstolos falaram, não. Aqui é aquele boca a boca. Então eles iam de local em local, se estabeleciam ali por causa da perseguição, e assim eles anunciavam a palavra de Deus, né? Então o versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 11 vai falar justamente sobre isso. Eles foram espalhados por causa da perseguição após a morte de Estevão, eles foram para Fenícia, para a ilha de Chipre, para a cidade de Antioquia, e anunciar a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e também da cidade de Cirene, né, que no caso aqui nós temos pessoas mais corajosas, mais ousadas, foram até Antioquia. Percebam que o primeiro grupo que falava aos judeus também foram até Antioquia, só que se preservaram. Ou seja, eles anunciaram somente aos judeus. Aí esse outro grupo, tanto da ilha de Chipre, que no caso Barnabé morava na ilha de Chipre, era a sua cidade natal, era a sua localidade, né, natal, e de Cirene, que está na África, nós vamos ver que eles começam também a propagar o evangelho, eles chegam a Antioquia e começam a falar aos não-judeus. Aí o texto vai dizer, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. Percebam que as primeiras pregações, até o capítulo 7, que é a pregação de Estevão, a pregação era muito comum. Ela era como? Era uma pregação voltada à ressurreição de Jesus, porque quem está interpelando os apóstolos é os saduceus não acreditam em ressurreição. E a outra era a acusação. Então a mensagem ela era muito acusatória,
Por quê? Eles acusavam os judeus de terem matado Jesus, embora Pedro reconheceu que essa seria a vontade de Deus. Mas eles, por causa de ser a vontade de Deus, isso não isentava os judeus da culpa de terem crucificado Jesus. Então, aqui nós vamos ver que a mensagem muda. Então, por quê? Nós estamos falando para o grupo dos gentios. Então, quando nós olhamos para a Fenícia, que é a região, Chipre, que é a ilha, e Antioquia, que é a cidade, que é a capital, que é a capital da Síria, você percebe que nós temos em Antioquia a primeira igreja gentílica. E é tão poderoso isso, tão maravilhoso isso, que o próprio versículo 21 do capítulo 11 de Atos vai dizer que o poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Então, essa Fenícia aqui, nós vamos ver que Barnabé e Paulo fizeram aí breves pregações lá, né, na região da Fenícia, e retornaram a Jerusalém depois de seu período de ministério em Antioquia. Isso nós vamos ver lá em Atos capítulo 15, versículo de número 3. Outro episódio que envolve a região da Fenícia é ao término da terceira viagem missionária, quando Paulo parou durante uma semana em Tiro para que seu navio pudesse descarregar. E parece que ele entrou em contato com um número considerável de crentes ali. Atos capítulo 21, do 2 ao 7, então é bom você conferir lá. Se eu falei de Tiro, tem Sidom também, na Fenícia. Em Sidom, o apóstolo interrompeu brevemente a sua viagem a caminho de Roma e lá encontrou alguns amigos. Atos capítulo 27, versículo 3, aí ele já está indo para a condenação, né? Outro período aqui, outro ponto, é a ilha de Chipre. Atos capítulo 13, versículo 4, Atos capítulo 13, versículo 6 ao 12, Paulo e Barnabé passam em sua primeira viagem missionária pela ilha, nas cidades de Salamina e Pafos. Depois da discussão de Barnabé e Paulo por causa de João Marcos, aí você encontra lá em Atos capítulo 15, versículo 39, Barnabé e João Marcos vão para a ilha de Chipre. Então, é um local importante que foi muito evangelizado. O outro ponto aqui é Antioquia, que está bem longe, 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, os cristãos foram sentido ao norte. Então, durante as perseguições que seguiram aí, você vai ver que muitos cristãos fugiram para Antioquia, onde pregaram para judeus que falavam grego, né? São os helenistas, e para os gregos, que eram os helenos. Então, quando ele chega lá, Barnabé vai fortalecer os laços de amizade entre a congregação de Antioquia, que não foi inaugurada, não foi aberta, não foi discipulada pelos apóstolos, mas que nasceu uma igreja ali muito forte e é uma igreja missionária, né? Então, esse laço de amizade que Barnabé abriu com a igreja mãe em Jerusalém foi importantíssimo. Barnabé não chegou lá para impedir, Barnabé não chegou lá para fechar, Barnabé não chegou lá para ser o dono ou o líder daquela igreja. Pelo contrário, a preocupação era ensinar aquele povo, era instruí-lo em tudo aquilo que fosse preciso. Então, para assegurar esse serviço de ensino, foi necessário buscar Paulo, que estava na cidade de Társio, na Cilícia. Então, é também a partir daí que Paulo levou dinheiro das ofertas, né, que foi revelado aí pelo profeta Ágabo, que haveria uma grande fome. Então, ele junta essas ofertas e leva para Jerusalém. E foi aqui que os primeiros cristãos receberam, aliás, os discípulos de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, Paulo foi enviado para a igreja de Antioquia as suas
3 grandes missões, né? Paulo foi enviado da igreja de Antioquia às suas 3 grandes missões, em Chipre, na Ásia Menor e na Grécia. O primeiro grande concílio da igreja em Jerusalém foi ocasionado aí pela pergunta se era necessário circuncidar os gentios convertidos, né? E é justo dizer que a visão mais ampla de Antioquia prevaleceu sobre a visão mais estreita da Judéia. Isso nós vamos ver em Gálatas capítulo 2, versículo 4 ao 14, e Atos capítulo 15, que é o concílio propriamente dito. Então, eles louvavam ao Senhor, segundo o autor, em qualquer lugar, qualquer tempo e em qualquer circunstância. Isso nós vamos ver em Atos capítulo 2, versículo 47, Atos capítulo 5, versículo 14, Atos capítulo 6, versículo de número 7 e Atos capítulo 9, versículo 31. Todos esses versículos falam justamente sobre essa questão do qualquer tempo, qualquer lugar e qualquer circunstância. Anotou aí? Vale a pena conferir e anotar. Subtópico de número 3 vai falar sobre os cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Vamos lá? Então, aqui, o autor vai falar que alguns. Então, dá a ideia de números, de quantidade, ou seja, de pessoas que não eram notáveis diante dos homens, assim como Paulo era, Filipe se tornou, e tantos outros como Pedro, Tiago, André e tantos outros personagens bíblicos que aparecem, que têm um peso no seu nome. Esses daqui não. Alguns, pessoas comuns do dia a dia, que não tinham holofote, que não tinham aí uma presença marcante, mas a presença de Deus na vida deles fazia com que a palavra, o ato, transformasse aquele ambiente. E aonde eles estavam? Em Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma, que ficava em primeiro, e perdia também para Alexandria, que ficava em segundo. Então, Antioquia da Síria era a terceira grande cidade do Império Romano, tá bom? Então, a mensagem era clara. Eles anunciavam a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. Eram cristãos comuns, como eu e você, igual a mim e a você. Pessoas comuns que fazem o trabalho de evangelização, que prega a palavra nas fábricas, nas empresas, que prega a palavra nas ruas, no hospital, que prega a palavra nas casas de recuperação, que prega a palavra nos presídios. Cada um, irmãos, tem uma chamada. As pessoas que pregam a palavra, por exemplo, quando vai fazer o trabalho de entrega de marmitas, ou seja, são pessoas comuns, mas muito importantes para Deus, muito importantes para o fundamento, o estabelecimento e também a firmeza de uma igreja. Então são pessoas comuns, igual a mim, igual a você que está me ouvindo, que tem um grande valor, que uma palavra salva uma vida, né? Então, nós temos esse cenário de Antioquia. E é interessante aqui a história que está em volta, que envolve Paulo, por exemplo, na história de Antioquia, é interessante, ó. Em Jerusalém, os irmãos enviam Paulo para Cesareia e depois ele vai para Tarso. Então, primeiramente, Paulo está ali na cidade de Jerusalém, porque ele vem de Damasco, ele prega em Damasco, imediatamente após a sua conversão. Os judeus ali colocam guardas na porta para matar Paulo. Os irmãos ficam sabendo, vai lá, coloca Paulo num cesto e numa brecha no muro, eles descem Paulo da cidade aonde ele está, que no caso é Damasco, e assim ele vai sentido a Jerusalém. Chegando em Jerusalém,
os irmãos não recebem ele muito bem, até por causa do medo, mas Barnabé apresenta o apóstolo Paulo para os apóstolos, ele fica ali alguns dias pregando o evangelho com muita graça, com muita ousadia, o texto diz, e você percebe, isso você vai ver no capítulo 9, né? E depois, os judeus ali de Jerusalém querem matar também, assim como os judeus queriam matar ele em Damasco. É daí que os irmãos vão pegar ele, vão enviar ele para a cidade da Cilícia. Por quê? Porque ali ele vai ficar, a cidade não, para a região da Cilícia. Porque ali ele vai ficar protegido na cidade de Tarso. E depois ele vai ser novamente chamado, no caso, por Barnabé, que apresentou ele anteriormente aos apóstolos, vai lá buscar ele, e assim eles começam aí um período de ensinamento. E é em Antioquia que Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo para a obra missionária. Então os irmãos vão orar, vão jejuar e vão impor as mãos sobre eles. Mas não é Barnabé que vai até lá para orientar, para ensinar e faz isso com muito zelo, mas ele já tem propriedade para fazer isso. É uma igreja autônoma, é uma igreja que sabe o que está pregando e sabe o que está ensinando e sabe o que aprendeu. Então eles têm autonomia agora para enviar Paulo e Barnabé através de uma orientação, ou seja, eles estão aptos a ouvir a voz do Espírito Santo. E não é os apóstolos que enviam, não é Pedro, não é João que envia Paulo. Quem envia Paulo e Barnabé é os irmãos da igreja de Antioquia, que por sua vez, Barnabé, que estava ali, foi enviado pela igreja de Jerusalém, no caso, Pedro, Tiago e tantos outros que estavam ali, ok? Então, nós vemos claramente aí uma ideia de uma igreja muito sólida, que se tornou sólida. E o texto no capítulo 13 vai nos explicar muito bem sobre isso. Ali em Antioquia, percebam que o tempo passou, capítulo 13, e ali nós tínhamos profetas e mestres. Quando você olha para essa questão, é importante, porque Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra ou o trabalho que eu tenho vos chamado, né? Então percebam que ele já tem uma estrutura ali. E Barnabé não foi ali para destruir, pelo contrário, ele foi ali para estabelecer uma estrutura mais rígida, uma estrutura sólida, que pudesse superar os obstáculos. Por quê? O próprio versículo 21 do capítulo 11 é bem claro. A mão do Senhor era com eles. Ok? Então vamos lá. Então o que nós temos ali de profeta? Nessa igreja, dos que foram citados, irmão, os que são profetas ali são Simeão, Barnabé e também Lúcio. Esses três são, aliás, nós temos aqui Barnabé, Simeão e Lúcio. Os doutores são classificados, são Manaém e Saulo. Percebam que Barnabé é considerado um profeta, que está caminhando, fazendo a obra missionária, a primeira viagem missionária, com Saulo, Paulo, como você queira, que é um doutor. Então percebam que essa conjunção é muito importante. Um vai complementar o outro. Dois profetas ou dois doutores, talvez poderia dar algum problema, não sei. Mas fato é
que nós temos um profeta e nós temos um mestre fazendo a obra missionária, e isso faz toda a diferença. Isso mostra que na igreja nós temos uma multiforme, várias facetas, né? Ou seja, pessoas que têm o dom para isso, uns têm louvor, uns têm profecia, outros têm interpretação de línguas, outros falam em línguas, outros têm visões, enfim. Isso tudo é feito para quê? Para a edificação do corpo do Senhor. Então isso é muito importante. O tópico 2 vai falar sobre uma igreja com visão transcultural. Subtópico 1 vai falar sobre a cultura grega, que é a cultura helênica. Nós vamos enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais dentro desse ponto, né? Então, o texto vai dizer que em Antioquia falaram aos gregos. Então, eles falaram, como já foi dito aqui, num primeiro momento falaram aos judeus e depois aos não-judeus. Mas ambos falavam grego, né? Nós estamos falando de uma região fora das cercanias de Judá e Samaria. Então, eles têm essa língua, e a língua é muito importante, né? O grego koiné foi muito importante para poder difundir, né, a mensagem do evangelho, assim como a dupla cidadania de Paulo o ajudou muito nessa questão. E o texto vai dizer que, o texto no subtópico 1, que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias e que adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo, que é o caso de Cornélio também, né? Cornélio, ele não pertencia a nenhuma sinagoga. Nós falamos sobre os judeus de Portão, né? Nem isso ele era. Então vamos lá? Aqui nós temos algumas diferenças muito importantes para destacar. Os helenas, né, helenos ou helenas, eram os gregos propriamente dito. Os helenistas eram os helênicos, né? Então existe essa diferença que você tem que entender sobre essa questão. Então nós temos esses judeus que estão fora da sua terra, e muitos deles depois voltavam, quando estavam velhos, para morrer em Jerusalém, porque era um sonho, era uma dádiva morrer em Jerusalém. Então nós temos judeus que falam gregos e nós temos não-judeus que também falam grego. É a língua oficial nesse momento, é a língua mais falada. E o evangelho, ele vai transpor essas barreiras linguísticas, por isso que foi importante também que esses participantes da diáspora foram realmente esses cristãos de fala grega, até porque foram eles que ajudaram muito a difundir o evangelho, tá bom? Então, Antioquia, né, essa cidade fundada em 300 a.C., tinha se tornado a terceira maior cidade do império. As suas muralhas encerravam uma área maior do que as de Roma, para você entender a grandiosidade e por que Antioquia é tão importante para os cristãos. E aqui em Antioquia, nós temos a 8 quilômetros da cidade, ficava o Bosque de Dáfne, um importante centro de adoração a Apolo e Artemis, ou Artemisa. Como resultado parcial disto, Antioquia era famosa por sua imoralidade. Ainda assim, muitos judeus e prosélitos ali viviam. Então, eles foram evangelizados em primeiro lugar, pois foi dito que os primeiros missionários não estavam anunciando a ninguém, senão somente aos judeus, né? Então, isto provavelmente aconteceu antes da experiência de Pedro em Cesareia. Tá claro aqui? Então, felizmente, né? Alguns homens de Chipre e Cirene, que é o norte da África, que eram um pouco mais esclarecidos, quando eles chegaram em Antioquia, pregavam o Senhor
Jesus aos gregos, tá bom? Então a igreja começou a levar a mensagem de Jesus além das fronteiras. E não, ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego levando a mensagem do evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. E isso é muito importante, é um marco a ser comemorado, tá bom? Então vamos lá. Para esta missão, Barnabé era um verdadeiro filho da consolação, então por isso que ele foi enviado para Antioquia. Então, um cristão legalista, e preconceituoso, como existia em Jerusalém, e você percebe isso no capítulo 15 de Atos, quando eles vão questionar Paulo, querendo circuncidar Tito, e eles pregavam também que a salvação deveria ser acompanhada das obras, que no caso era o cumprimento da lei, e um dos pontos da lei era a circuncisão. Paulo bateu muito nessa tecla aos Gálatas. Então percebam que se um judeu legalista e preconceituoso fosse enviado até Antioquia, isso daria um problema enorme. Tanto é que na primeira viagem missionária que Paulo chega com Barnabé, e Barnabé vai com ele junto com Tito para o concílio de Jerusalém, percebam que quando eles chegam lá, os próprios apóstolos reconhecem uma falha. Homens foram até Antioquia, judeus convertidos ao cristianismo, e começaram a pregar sobre a lei. E os apóstolos deixaram bem claro para Paulo: não foi nós quem enviou esses homens, tá bom? Então vamos lá. Mas Barnabé, quando chegou, o que ele fez? Ele encorajou os irmãos, isso nós vemos no versículo 23 do capítulo 11. O generoso Barnabé, fazendo referência aí ao capítulo de número 4, os últimos versículos ali, porque no capítulo 5 começa a história de Ananias e Safira, ele deu ali uma terra, né, para a igreja, e Ananias e Safira, querendo copiar ali, fazendo algo muito parecido, fez, mas usurpou a parte que era para ser dada e pagou um alto preço. Então esse generoso Barnabé, que na verdade é um apelido, o nome dele é José, foi dado aí pelos apóstolos em sinal de tudo aquilo que ele fez. Ao invés dele criticar o movimento, colocar impedimentos, empecilhos, né? Em vez dele tentar fazer do jeito que ele queria, não, pelo contrário, ele operou de forma maravilhosa. O que ele fez? Ele animou os irmãos. Ele fez com que aquilo ali ganhasse mais gás. E não somente animou e incentivou, ele buscou Paulo. Falou: Paulo, vem aqui, eu vou te buscar, eu vou te achar e vou te trazer para cá e nós vamos fazer uma grande obra aqui. E é isso que foi feito, né? Então o próprio Barnabé era um judeu natural da ilha de Chipre, né? Então fez com que aí ele, alcançando a palavra de Deus, foi alcançado pela palavra de Deus na ilha de Chipre. Assim, ele entendia muito bem o contexto da igreja de Antioquia, tá bom? Então vamos lá. Então aqui no versículo 23 ao 26, você vê que ele ficou muito alegre, ele animou todos aqueles que estavam lá. Aí o texto vai dizer que Barnabé era um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo e ele era um homem cheio de fé. E por causa disso, por causa do ato, por causa da atitude, por causa do trabalho, muitos se converteram ao Senhor. É aí que ele fala: peraí, está crescendo. Eu preciso buscar alguém para auxiliar, alguém que entenda, que compreenda, que saiba mais do que eu. Eu sou profeta, então eu preciso de um mestre. Vou buscar Paulo, não tem ninguém melhor do que ele. Vou até lá. E ele vai até a Cilícia e vai na cidade de Tarso. Acha Paulo, traz Paulo para Antioquia. E durante um ano eles começam a ensinar as pessoas. E é nesse momento que, pela primeira vez, eles são chamados de cristão. Contextualizando a mensagem, a Bíblia vai dizer que eles anunciavam o evangelho do Senhor
Jesus. Então isso é muito importante. Por quê, irmãos? Quando você olha, por exemplo, no capítulo 2, você percebe uma citação bem diferente. Porque como eles estão falando para judeus, eles precisam comprovar a ressurreição, né, e também a divindade de Jesus, então eles recorrem ao Velho Testamento. Por exemplo, Atos 2, Pedro cita o profeta Joel e o rei Davi. Em Atos capítulo 3, Pedro cita Abraão, Isaque, Jacó, o profeta Samuel e os demais profetas em geral. Atos capítulo 4, Pedro vai citar o rei Davi. Atos capítulo 7, Estevão vai citar Abraão, José, Moisés, Isaque, Jacó, vai citar o livro dos profetas, vai citar o rei Davi e também vai citar o rei Salomão. Nada disso agora mais importa, nada disso mais tem importância para os gentios de Antioquia e também para as demais regiões, tá bom? Então, esses samaritanos, esses judeus, já esperavam o Messias. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Então, o que ele pregava? Ele pregava o evangelho do Senhor Jesus. Então, a mensagem dos apóstolos aos judeus se baseava no quê? Na ressurreição e na acusação dos judeus, correto? Isso nós vemos até o capítulo 7. A partir desse episódio, o público muda e, consequentemente, a mensagem ganha uma nova roupagem. Então, ele citou alguns textos aqui, Atos 2, 36, o capítulo 5, versículo 42. Todos esses textos que foram abordados aqui falam sobre anúncio, falam sobre mensagem. Eu faço questão de colocar aqui, deixar tudo dentro do arquivo por causa da plataforma, né? Eu já deixo tudo prontinho aqui para a pessoa já ler o texto na íntegra. E aqui, uma coisa só que eu queria destacar é Atos capítulo 17, versículo 23, que vai falar quando Paulo estava em Atenas, ele encontrou um local onde estava escrito ao Deus desconhecido. Aproveitando a oportunidade, Paulo vai falar, olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Olha que estratégia maravilhosa que Paulo usou, né? Então aqui nós estamos falando da circuncisão, mas a circuncisão do coração podemos resumir dessa forma, ou seja, assim como Paulo escreveu a carta aos Gálatas e diz, olha, vocês já estão observando tanta coisa dos judeus, não faça esse último ato de deixar os judeus circuncidar vocês, porque o serviço, o trabalho, a obra de Cristo será em vão. Então não deixem que façam isso. Mas Paulo, lá em Romanos, fala justamente sobre a circuncisão do coração, no versículo 28 e 29 do capítulo 2, aonde a circuncisão não deveria ser no corpo, mas sim dentro do coração. Aí você tem realmente uma verdadeira mudança, tá bom? Ó, em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, olha a estratégia para os gentios. Eles destacavam que ele é o Senhor. Então, eles estavam, aqui ó, Kyrios, Senhor, né? Então, eles estavam dizendo, olha, vocês precisam abandonar os seus falsos deuses e voltar ao único e verdadeiro Senhor, que no caso é Jesus. Isso vai acontecer lá em Atos capítulo 14, versículo 12, versículo 15 e versículo 18, aonde Barnabé é confundido com Júpiter e Paulo é confundido com Mercúrio. Consideram eles como deuses. E você vê aí toda uma história acontecendo e você percebendo o quão idólatra eram essas pessoas. Então, pregar sobre Moisés, sobre Abraão, não tinha sentido nenhum, mas trazer um evangelho eficaz, trazer um evangelho próspero, um evangelho transformador. E quem é esse? De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando de
Jesus. Os bereanos, quando Paulo foi pregar a eles vendo Paulo, falaram assim, ó, nós queremos ouvir um pouco mais sobre esse evangelho, essas boas novas que você está pregando. Você pode nos falar sobre isso? Então é justamente isso. Em alguns lugares ele teve dificuldade, em outros não. Fato é que o evangelho foi pregado e eles pregavam que Jesus é o Senhor. Tá bom? Vamos lá? Capítulo 11, versículo 18, para encerrar essa parte. Aqui nós estamos no subtópico de número 2, né? Subtópico de número 2, contextualizando a mensagem. O versículo de número 18, né? Do capítulo 11, vai dizer, ó, quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus dizendo, então Deus também deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Capítulo 11, percebam que é o episódio logo após a visita a Cornélio. Ele tem que se justificar a Pedro, falando o que aconteceu ali, trazendo um relatório para mostrar que a salvação chegou aos judeus. O tópico 3, uma igreja que forma discípulos. Subtópico 1, a base do discipulado. Aqui nós vamos valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Vamos lá? Quando Barnabé chegou, já falamos sobre isso, Deus havia abençoado aquela gente, o texto do capítulo 11, versículo 23, deixa bem claro isso, quando chegou lá e viu como Deus havia abençoado aquela gente. Por causa disso, Barnabé ficou alegre e por causa disso, Barnabé animou ainda mais aquele povo. Então percebam que nesse momento é que Paulo vai ser buscado. Então Paulo, após a sua conversão em Damasco, começou a anunciar imediatamente. Os judeus incomodados vão resolver matá-lo. O texto diz que eles ficaram sabendo, eles vão livrar Paulo desse perigo, ajudando eles a fugir, e ele indo a Jerusalém, eles ficaram receosos com a presença. Barnabé apresenta eles aos apóstolos, conta sobre a sua conversão. Paulo ficou com os discípulos andando por Jerusalém e, pelo poder do nome do Senhor, anunciava corajosamente o evangelho. Devido a isso, os judeus de Jerusalém procuravam uma ocasião para matá-lo. Isso tudo nós vamos ver no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 20. Tá? Então, depois disso, desse episódio, Barnabé vai até a cidade de Tarso buscá-lo. E o versículo 26 do capítulo 11, porque no 25 ele busca Paulo, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela cidade, naquela igreja, e ensinaram muita gente, né? Opa, mexeu aqui. Opa, aí, tudo certinho. Então vamos lá. Mateus capítulo 28 fala muito sobre isso. 19 e 20. Prega o evangelho, faça discípulo, batize com o Espírito Santo e ensina. Esse é o papel da igreja. Romanos capítulo 12, versículo 7 fala que se o dom é servir, então devemos servir. Mas se é ensinar, então que você ensine. É o seu dom, é a sua competência. 2 Pedro 3,18 vai dizer, porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então percebam que é graça e conhecimento. Cresça nisso. E assim a igreja vai ser uma bênção. Denominado de cristãos. O capítulo 1, versículo 16, chama as pessoas de irmãos. O capítulo 2, versículo 44, vai chamar as pessoas de crentes, aqueles que creem. O capítulo 6, versículo 1 de Atos, vai falar sobre, considerando eles, chamando eles de discípulos.
O 9:13 vai chamar eles de santos. E eles eram chamados, né, de os do caminho, né? Eram os do caminho. Então, era uma forma peculiar de chamar. E no capítulo 9, versículo 2, você vai ver ele chamando eles de seguidores do caminho do Senhor. O capítulo 19, do 9 ao 23, 9 e 23, vai usar esses termos, caminho do Senhor e por causa do caminho do Senhor. O versículo 4 do capítulo 22 vai falar que eles seguiam este caminho, tá? Era uma definição bem interessante. E o capítulo 24, versículo 14 e 22, vai usar a expressão a respeito do caminho, né? Eu sigo o caminho. Então, são palavras que aparecem aqui. Então, em Antioquia, eles são chamados de cristãos, e é interessante que a palavra cristãos, né, aquele que pertence ou se dedica a Cristo, é formado por Cristo, Messias, e o sufixo ianos, que vem do latim e é usado somente com nomes próprios, porém é como herodianos, né? Então, no Novo Testamento, irmãos, a palavra cristão aparece por 3 vezes, somente 3 vezes. Atos 11:26, Atos 26 e 28 e 1 Pedro 4, versículo 16. Ele vai citar até no próprio subtópico, né? Então, esse nome foi usado aproximadamente no ano 43 depois de Cristo. Marque essa data. Aí ele vai destacar, eu até peguei do livro, mas o autor abordou também. É mais provável que este nome tenha sido usado pelos gentios, uma vez que os judeus ainda estavam procurando o Messias. A ocasião foi, provavelmente, aquela em que os gentios, em grande número, tornaram-se seguidores de Cristo. Diversos estudiosos pensam que o nome foi dado por inimigos dos cristãos. A favor deste ponto de vista, argumenta que os usos da palavra no Novo Testamento exibem algo de hostilidade e que o termo cristianos, né, com CHR, era frequentemente aplicado aos cristãos. A palavra cristianos quer dizer gentilmente, é a definição da palavra, gentilmente. E é mais provável que tenha sido usada como escárnio. Embora seja verdade que no Novo Testamento a palavra cristão é usada em relação ao mundo exterior. Ela não transmite necessariamente a implicação de hostilidade. Até os próprios textos destacam isso, né? São os 3 versículos que são mencionados na Bíblia, né? Que no caso seria Atos 11:26, Atos 26:28 e 1 Pedro 4, versículo de número 16. Então, qual que é a diferença? Adicionalmente, a palavra xerestiano, né? Xerestiano, que no caso aqui só muda uma letra, e I, pode ter sido uma confusão da palavra e não a origem dela. Se for assim, o termo cristiano era provavelmente usado de maneira geral pelas pessoas de fora para designar os defensores ou seguidores de Cristo, não somente pelos seus inimigos. Então, diversas considerações mostram a adequação do termo para designar os seguidores de Cristo. Então, é um ponto a se aprofundar, é interessante falar sobre essa ideia de cristão, né? Então, são 2 palavras. A primeira nos dá a ideia de que não era hostil, significa gentilmente, e só que a ideia também, há uma ideia de que a palavra era usada como hostilidade, né? E esse termo hostilidade por exemplo, aqueles crentes. Não, o crente a gente sabe, é um termo bom, mas quando eu uso a expressão, aqueles crentes, eu estou usando um termo chulo, né? Ao qual deprecia a pessoa. A identidade cristã aqui fala sobre que
Não é apenas, o cristão, ele não é definido apenas pelo seu nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, fé e suas atitudes. Então, ser um bom cristão, irmãos, envolve uma relação pessoal, tanto com Deus, quanto uma vida de fé, amor e serviço. Então, você tem, por exemplo, quando eu falo de um bom cristão, eu estou falando de fé e confiança, eu estou falando de amor e compaixão, eu estou falando de obediência e, ao mesmo tempo, submissão, oração e comunhão, serviço e testemunho, humildade e gratidão e crescimento espiritual. Então, eu falo sobre um bom cristão, né? Então, a nossa conclusão aqui diz o seguinte: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada, mas a graça de Deus. Então Deus deseja fazer, Deus capacita. Então Deus capacitou a igreja porque Deus queria e Deus abençoou muito a igreja de Antioquia e as demais espalhadas pelo império. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.